vamos conversar com a doutora Denise Albano. Boa tarde, Arivan, todos que nos acompanham mais uma vez, obrigada pelo espaço. Vamos falar sobre o 7 de setembro que se aproxima. Doutora Denise Albano, a propósito de 7 de setembro que se aproxima, o que a senhora espera da celebração deste 7 de setembro que está se aproximando? Constatável facilmente que há toda aí uma articulação, um planejamento para que não seja um 7 de setembro vexaminoso para Lula e seu governo. Vejam que já estão aí sendo providenciadas algumas ações para que a plateia seja uma plateia domesticada, controlada, para que eventuais vaias, gracejos não ocorram diante de um presidente, salvo em ambientes absolutamente controlados, é que ele se apresenta. E temos, da parte do próprio presidente e seu governo, a ordem para que tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal e até mesmo policiais militares do Distrito Federal, cuja polícia é bancada pela União, não estejam presentes no desfile lá na esplanada dos ministérios. Que fiquem esses agentes públicos ausentes e o que eles divulgam é que será uma oportunidade para prestigiar as Forças Armadas. Bem sabemos o quanto a imagem das Forças Armadas foi afetada, em especial naquilo que no jargão militar é chamado de perfídia, que é a traição de comandantes, de superiores, diante de pessoas que estão ali subjugadas ao seu poder e prometendo a essas pessoas um tratamento justo, que sejam encaminhadas para que seus direitos sejam respeitados. O que a gente viu? Pessoas que estavam se manifestando pacificamente na frente do quartel-general em Brasília, não estou falando dos que estavam fazendo baderna lá na Praça dos Três Poderes, mas pessoas que estavam na frente do quartel-general acreditando que iriam até os ônibus para dali serem encaminhadas para suas cidades, para suas casas, foram levadas para uma espécie de campo de concentração, para áreas onde ficaram confinadas até pessoas idosas e crianças, e ali muitas foram levadas para Papuda, a prisão masculina, e para a Colmeia, como é chamada a prisão, a unidade prisional feminina de Brasília, e várias pessoas inocentes, dentre um ou outro culpado, mas vários inocentes confinados por vários meses sem que sua culpa, sem que a sua ação criminosa tivesse sido apontada. Então, eu creio que é uma tentativa de como limpar a imagem das Forças Armadas, bastante arranhada, mas eu acredito que essa tentativa não será exitosa, mesmo com toda uma plateia controlada na base do pão com mortadela, de um eventual dinheirinho extra que receba, porque de fato aí o PT tem partidos, apoiadores, tem também políticos, tem os sindicatos e certamente irão mobilizar, sem dúvida, a presença de pessoas dóceis que garanta aí que o Lula não passe vergonha. No passado, não muito distante, a gente tinha informação de que era proibido utilizar dinheiro público para bancar esse tipo de espetáculo. Isso acabou, doutora? Parece que o que a gente constata é que de um lado tudo pode, até atropelar a lei, até desrespeitar os normativos vigentes. Do outro lado, inventam-se crimes que nem previsão legal existe. É um direito, bem entre aspas, esse direito ao avesso, o direito assim do arbítrio,
o direito seletivo, como eu disse. Uns tudo podem violar, atropelar a lei, que nada acontece, nenhuma responsabilidade vem recair sobre essas pessoas, sobre esses agentes públicos, enquanto do outro lado, mesmo agindo dentro dos marcos da lei, cria-se uma interpretação elástica para que essas pessoas sejam perseguidas, acusadas, condenadas, sem sequer haver uma expressa previsão legal ou até mesmo sem sequer haver prova clara de suas condutas. Mas eu não sei se quem nos acompanha, não é, Ivan, sabe que o lema é democracia, soberania e união, o lema do 7 de setembro. E aí há de se questionar, que democracia é essa? Em que temos presos políticos, em que temos veículos de comunicação fechados, em que redes sociais bloqueadas, desde blogueiros, jornalistas famosos, até de cidadãos comuns. Que democracia é essa? Que soberania é essa em que a CPI das ONGs vem mostrando que claramente a Amazônia brasileira é um espaço livre para interesses espúrios internacionais ali ditarem as cartas e retirarem nossas riquezas. Que soberania e democracia é essa se o governo Lula apoia o ingresso no clube, no grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, de ditaduras cruentas do mundo? Então, que compromisso com democracia é essa? E, finalmente, que união é essa? De um presidente que prega em toda e qualquer fala é um ódio, é um desejo de perseguição, de retaliação, a própria vedação, a presença da Polícia Federal, corre aí a boca larga, não miúda, mas bem aberta, de que foi uma vedação expressa do Lula, porque até hoje ele não se conforma com a atuação da Polícia Federal durante a Lava Jato. Que união é essa onde ele prega que seus adversários políticos sejam escorraçados, extirpados? Então, é a velha hipocrisia tão característica das esquerdas. Falam em democracia, mas são autoritários. Falam em soberania, mas são entreguistas, não tem qualquer compromisso maior com o interesse nacional, e falam em união enquanto pregam, fomentam, é a divisão, é o ódio entre grupos, é o estereótipo de pessoas que são contrárias ao projeto totalitário de poder do PT, e que essas pessoas, dos mais diversos matizes, liberais, conservadores, de direita, até alguns que são, digamos, um tanto quanto mais neutros, são taxados como fascistas, extremistas de direita, antidemocráticos, porque quem não está com o PT é o inimigo, a ser destroçado, a ser perseguido, a ser atacado e, como disse o próprio Lula, até extirpado. No tema aí do 7 de setembro, essa história de levar pessoas para a esplanada dos ministérios, o atual presidente, o seu staff, dizem que defendem os pobres. Só que o atual presidente e a sua mulher Janja já fizeram 12 viagens para o exterior, quase 2 dezenas de países visitados, com algumas dezenas de milhões de reais gastos, mas ele diz sempre que defende os pobres, gastando o dinheiro dos pobres, tirando o dinheiro dos pobres. Essa narrativa, como a senhora usou, essa hipocrisia, ela não chega a ser entendida pelos pobres, as pessoas supostamente mais simples não conseguem alcançar que tudo isso é mentira, que as pessoas estão sendo usadas. Hoje eu diria que prevalece um chamamento no sentido de que as pessoas de fato preocupadas com o país, comprometida com um novo horizonte, que não é esse horizonte aí obscuro, nebuloso,
certamente não devem aí comparecer a eventos, até para não correr o risco de cair mais uma vez em uma arapuca, em uma armadilha, com infiltrados, com pessoas que venham a fazer provocações e que assim podem, pessoas que apenas querem se manifestar, caindo em provocações, serem presas, perseguidas. Então há um chamamento para que as pessoas não compareçam, que eu já vi alguns chamando para que os hemocentros estarão abertos no dia 7 de setembro e que, se quiser fazer uma boa ação, compareça para fazer doação de sangue. Se saírem às ruas, usem preto em sinal de luto e até solidariedade aos presos políticos, aos perseguidos políticos. E é como você bem aponta, no dia 7 de setembro, Erivan, quem nos acompanha, ele vai ali participar, não é, formalmente, certamente ele já demonstrou que não tem qualquer boa vontade, as esquerdas não toleram as Forças Armadas enquanto instituição, tanto é que eles criam sua própria Força Armada a serviço do partidão, e ele já vai com a sua janja pegar um avião no mesmo dia 7 de setembro para ir para a Índia. Mais uma viagem internacional, a tal da reunião dos BRICS, onde eles vão ali aprovar a chegada, em 2024 a 2025, de ditaduras cruentas pelo mundo. Então, mostra que nenhum compromisso com democracia eles têm.